Boa noite! Deixa eu abaixar essa cadeira aqui pra não perder a cabeça nesse ao vivo. Oh, meu Deus, vamos ajeitar aqui as coisas. Olha, eu vou te apresentar para as pessoas, uma vez que você já tá aqui. Eu queria dizer para vocês que a Adriane Zimmerer, tô chamando ela de Dri, a gente se conheceu há umas 2 semanas, por acaso, e aí descobrimos, né, que temos em comum a comunicação. Ela é formada em comunicação social, com ênfase em jornalismo, é pós-graduada em marketing, em RH, e trabalha, também fez curso de coach, já também fez curso de inteligência emocional. Adri, é tanta coisa que eu fiquei pensando aqui depois, gente, o que eu fiz com o meu tempo enquanto ela estava estudando tudo isso. E no mês que vem ela termina um curso de programação neurolinguística, é pós-graduação ou é curso também? É formação. Formação, gente, é muita coisa. Então vamos lá. Primeira coisa. Esqueci de dizer que você é mãe do João Joaquim, de 4 anos. Isso. E certamente essa maternidade te transformou, né? Então vamos aqui começar. Você vai falar um pouco pra gente de física quântica e muito sobre inteligência emocional. Primeiro explica pra quem não conhece o que é a física quântica. Bom, primeiramente, boa noite a todas vocês que dedicaram um tempinho para vir aqui ouvir o nosso papo, né? A gente adora papear e conversar e a gente tem muita coisa, como ela já mencionou aí, em comum, e a comunicação é uma delas, né? Então hoje eu vim contar para vocês o quanto a comunicação, e naquela época da faculdade eu não tinha tamanha noção de quão longe a comunicação pode ir e os efeitos que ela pode causar, né, na nossa psique. Naquela época era muito voltado para levar informação para as pessoas, mas hoje, tendo um filho, a visão é completamente diferente. Então, por isso tantos cursos, né? Por isso tantas especializações, para realmente entender lá no fundo a raiz de como o que a gente fala, o que a gente comunica afeta positivo e negativamente a vida dos filhos, né? Então, essa coisa da física quântica, inteligência emocional, o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, para começar, né, os cientistas, é uma coisa um pouco técnica e para uma terça-feira à noite, eu não vou ficar aqui falando tanto de prótons, elétrons e como é que as coisas se fundem no universo, mas assim, para dar uma geral, né, os cientistas entendem que o universo ele é todo feito de energia, né? Então, assim, é uma ciência que estuda mesmo essas partículas pequenininhas. Eles entendem, então, por exemplo, tudo que vocês estão vendo aí na frente de vocês é denominado energia. Nós somos energia. A caneta que a gente segura é energia, o caderno, o computador, e tudo isso acumula e vibra numa frequência, né? E eles até dizem, né, a física quântica, eles entendem que é uma forma aí de estudar e provar mesmo a existência de Deus através da ciência. Então eles falam que essa energia é a energia de Deus presente em nós, em cada um de nós e em todas as coisas. Como é que isso pode influenciar a criação com os filhos? Como é que essa energia toda pode nos ajudar? Então, a realidade ela é criada, segundo a física quântica, a realidade a partir do que nós observamos. Então, cada um de nós enxerga a vida de uma forma, né? Então, o que eu estou vendo aqui agora na minha frente, você, a forma como esse telefone tá para lá ou para cá, tudo isso tem uma interpretação, eu tenho uma, você tem outra, e cada uma das meninas que estão em casa, para cada um de nós, então, cada pessoa vê isso de um jeito, né? Então, a forma como a gente enxerga a relação com os nossos filhos torna a situação do jeito que a gente vê, do jeito que a gente foca. Então, muitas mães comentam, né, que realmente depois que se tornaram mães, as mulheres depois que se tornaram mães, tiveram aí uma dificuldade de lidar com essa nova realidade. Uma realidade que elas criaram, né? Uma realidade que elas passaram a enxergar. E dependendo do foco que você põe nisso, a coisa passa a assustar. Então hoje o meu trabalho muito é de falar sobre essa nova realidade e dizer que existe uma forma de você mudar, caso ela não seja, né, não seja do jeito que você gosta, do jeito que você gostaria que fosse, né? Através do poder da mente? Acredita-se então que é possível mudar a realidade, você consegue transformar por Isso. essa ciência.
Por essa ciência, ela explica que a gente enxerga através dos olhos, mas quem vê mesmo tudo é o nosso cérebro, é a nossa mente. Então, tá tudo sendo armazenado desde a nossa infância, desde quando estamos na barriga da nossa mãe, todas as informações vão parar ali e ficam armazenadas no nosso subconsciente, que hoje representa 95% do nosso cérebro, né? As pesquisas mostram isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, é usando apenas 5% da nossa capacidade cerebral. Já pensou? Tão concentradas. A gente já gasta, né, um tempo para ser inteligente, para, né, usar as nossas habilidades, e é somente 5%. Então, as pessoas que entendem, né, isso e apostam nessa ciência aí, que não é autoajuda, que não é uma ciência que os cientistas estão aí todos os dias trazendo novas descobertas, já fizeram, enfim, em vários segmentos, trazendo para a gente mais consistência nessa área, para provar realmente de que é possível, através do pensamento, você mudar a realidade que você atua. Então, eles falam que sábio é aquela pessoa que vê com a mente. E é isso que eu quero passar um pouquinho para vocês hoje. Tá, então vamos. Primeira coisa que eu acho importante dizer que, assim, eu como jornalista me sinto responsável, e também sei que a profissão de jornalista permite com que a gente leve informações e esclarecimentos sobre diferentes áreas de atuação, mesmo para quem tem outras linhas de trabalho, de atuação, de pensamento. Então, já vi que temos psicólogas aqui, né, acompanhando a nossa live, e eu gostaria de entender como é que nesta ciência, mesmo que seja, eu já falei muitas vezes que eu sou uma pessoa da análise, né, eu faço análise há muito tempo, já te contei, e são linhas que eu percebo que há um encontro, uma conexão em algumas perspectivas, não da mesma forma como a física quântica e a inteligência emocional tratam ou explicam. Eu queria que você exemplificasse como é que na física quântica, e aí através da inteligência emocional também, a gente consegue mudar uma realidade, por exemplo, de uma relação com os filhos, ou de uma relação com um parceiro, que pode ser o companheiro, marido, namorado, que não está dando certo. Como é que se altera se não depende especificamente só de você? Então, existem as mudanças quânticas, né, que a gente chama assim, que são as crenças, né? As crenças hoje, já existem pesquisas que comprovam que as crenças se formam assim em 20 segundos, né? Que é aquilo que a nossa mente passa a acreditar como se fosse verdade absoluta. E como que isso acontece na nossa cabeça? Lá na infância. Então, quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu sou merecedora, essas crenças de identidade, elas se formam na infância, a partir do que os nossos pais ou do que os educadores, assim, as pessoas mais próximas educam, comunicam, né? Comunicam e fazem a gente sentir. Então isso é muito sério, porque muitos pais hoje, eles não têm essa informação de como que isso acontece no cérebro da criança e não fazem por mal. Então acabam agindo e comunicando coisas que tem consequências graves lá no futuro, né? Eles podem falar algo que de repente aquilo armazena na criança de uma certa forma, que quando ela for um adulto, ela vai passar a ser uma criança muito ansiosa, que vai achar que não é merecedora das coisas, que vai ter dificuldade de conquistar ações, de realizar, pode ser uma criança que desista de tudo no meio do caminho, tudo isso por conta dessas crenças, né? E tem crenças boas e tem crenças ruins. Então, a física quântica, ela fala muito que a gente pode mudar essa realidade, né? A realidade como a gente enxerga, a gente pode criar aquelas que a gente quer. Então, eu vejo o mundo como as minhas crenças são. Então, quais são as minhas crenças? É o primeiro passo, é você identificar quais são elas. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para poder conseguir, através da terapia, com psicólogos, com workshops, com vivências, né? Cada um encontra o caminho que melhor consegue se abrir para esse universo e olhar para dentro de si, né? Nesse caso, iniciar o caminho do autoconhecimento. Por exemplo, um exemplo prático, uma relação com um filho que está sendo desafiado. Como é que essa mãe pode mudar essa realidade através da forma como ela
cabeça dela pode ser: meu Deus do céu, esse menino só me dá trabalho, o que eu faço agora? Não me obedece, não aceita os meus comandos. Mas então, esse marido, gente, teimoso, pessoa difícil. Eu já falei várias vezes que eu não gosto disso, continuo fazendo isso, deixando a toalha na cama, como é que faz? Pois é, essa é uma questão que, assim, como eu falei, muitas vezes a gente precisa de ajuda para conseguir identificar essas crenças, porque a gente tem a tendência de repetir esses padrões. Então, vamos lá. Tem uma criança, daí a mãe fala uma coisa para ela, assim, né? Filha, quando você crescer, não confie em homem, porque homem não presta, né? Aí ela vai arrumar um marido desses, vai ter... Se arrumar um marido, né, vai ter ali várias divergências nesse relacionamento, porque a mãe dela criou na cabeça dela crenças que não deixam ela ter um relacionamento saudável. Então ela sempre vai achar no outro o defeito da relação e nunca nela mesma. Então quando ela para olhar para si e perceber o que está acontecendo, ela vai entrar num processo de tomada de consciência. E aí, você identificando essas crenças, você precisa desconstruir essas crenças que estão te prejudicando e fazer a construção de novas crenças. Porque hoje é possível mudar as crenças também muito rapidamente, né? A partir do momento que você identifica, você começa a fazer essa transição com a ajuda de profissionais, né? Então, você pode começar a programar essas crenças e ter a realidade que você deseja, tanto para melhorar o relacionamento com seu filho, para melhorar o relacionamento com o marido e profissionalmente, enfim, em todas as áreas da vida, né? Olha, a Lívia Caldas escreveu assim: muda a dinâmica e o mindset, que é a forma como a mente está programada para funcionar. É isso, né? Exatamente, você vai desconstruir quem você era, porque o que você é, os nossos pais, quem nos educa, eles criam quando a gente tá lá na infância. Então eu cresço com aquela crença de que eu sou a partir da perspectiva dos meus pais, né? E tem uma autora, que é a Laura Gutman, que fala muito do discurso materno. Ela é uma psicóloga que já lançou vários livros best-seller e ela defende muito o poder do discurso materno para a criação dessas crenças. E o quanto a gente, né, tem que tomar bastante cuidado para a gente não criar uma situação em que depois a criança vai ter muita dificuldade de se relacionar no futuro, que é o que a gente está vendo hoje, né? Muitos casos de depressão, muitos casos de ansiedade, tem muito, quase assim, né? Ela ainda defende que a maioria dos nossos problemas, realmente, eles têm início lá na infância. Por isso, hoje, cada vez mais esse movimento, né, de educação consciente vem surgindo para que essa tomada de consciência chegue até os pais e eles comecem a refletir nesse agir, né, nessa educação diferente da que nós recebemos, né? É uma educação mais consciente, né? É uma educação consciente. A Lívia Luiza está dizendo que a correria do cotidiano sozinha é muito difícil. Você já falou sobre como muitas vezes é importante a gente ter um acompanhamento e ter a ajuda de um profissional, um psicólogo, por exemplo. Existem dicas para essas pessoas que eventualmente não podem ter um apoio profissional? Como elas podem ativar e se dar conta de que elas estão se prejudicando com crenças que vêm lá do passado e que de alguma forma são equivocadas? Assim, dentro desse conceito de tomar consciência, tem uma coisa que é fundamental, que é você assumir a responsabilidade para você. Né? Então, assim, eu tô numa situação de conflito que eu não consigo resolver, não tenho como ir no psicólogo, não tenho como pagar. A questão esse não tenho como já entra num conceito de que eu tô botando a culpa em alguém por eu não ter condições. Tudo é uma questão de prioridades, né? Hoje em dia, inclusive, tem consultas, você consegue se consultar com um psicólogo gratuitamente. Existem, né, pessoas que prestam esse serviço para pessoas carentes e por aí vai. Então, se é uma coisa que te incomoda, que te impede de ter a vida que você deseja, que realmente tá machucando lá dentro e você não consegue a ajuda de ninguém, e todo mundo que chega para dar um palpite que só piora a situação, aumenta a culpa da
pessoa é ela parar para pensar que a única pessoa que pode mudar a vida dela é ela mesma. Ninguém mais pode. Não é o filho que vai salvar, não é o marido que vai salvar, não é o emprego, não é ninguém. É ela mesma. Então, a partir do momento que ela assume que ela é a única responsável, que ela é a capitã desse barco, né? Que ela vai conduzir a família dela, independente do que todos os outros fizerem, ela começa a mudança dela. Ela começa a jornada. Realmente, a psicóloga Vanessa Moura, ela está dizendo que leituras, vídeos, que hoje tem muitas informações disponíveis e que então com essa noção de que você pode buscar uma mudança, ela falou, a consciência acima de tudo. Depois elogiaram o livro da Laura Gutman, Laura Gutman, Gutman. Ela é brasileira? Não. Ela Estrangeira. é estrangeira, ela lançou vários livros, tem cursos online dela, inclusive tem um que eu já quero fazer, da biografia humana, que aí você entende mesmo os papéis, os rótulos que a gente coloca nas crianças, que... Teimoso, bravo, brigão, tudo isso. Predador, menino, birrento, Tudo que isso. mais que tem? Preguiçoso, tudo que você pensar, até mesmo uma coisa que você acha que é boa, né? Você vai ser uma pessoa que vai vencer na vida a qualquer custo, você vai chegar lá. Então, assim, quantas pessoas hoje, né, estão numa posição que se encontram sem felicidade, sem vontade de viver, porque fazem aquilo que foram destinadas a fazer, mas não estão felizes, porque estão fazendo algo que lhes foi implantado, mas não o que na essência elas querem fazer. Então, por exemplo, eu por amor ao meu filho, eu busquei informação, eu fui atrás, porque eu falei assim, hoje eu sei das consequências de que uma infância com vários problemas desse causam na vida do adulto e o tanto que a gente tem que pelejar aí para conseguir sair, né? Dessas... é bem mineiro. Mineiro entrevistando mineiro dá nisso. Argentina. A Lília Caldas já virou, já falou que ela é argentina, tá dizendo que já leu o livro dela na gravidez, que ajuda até hoje. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa, com relação a essa noção de que a nossa atuação e a forma como a gente conduz essa educação tem reflexo na vida dos filhos no presente e no futuro. A disciplina positiva e a inteligência emocional estão juntas, que a gente tem ouvido muito falar em disciplina positiva, e ferramentas da disciplina positiva têm ajudado muitos pais nessa parentalidade diferenciada, que é uma parentalidade mais consciente. Como é que estão aí a inteligência emocional e a disciplina positiva? Então vamos lá. Então, para quem quer mudar essa realidade, né, a realidade da qual não está satisfeita e criar uma nova realidade, né, uma família mais feliz, mais harmoniosa, uma relação sem culpa, enfim, tudo isso que a gente deseja, um bom começo é investir ou adquirir inteligência emocional, né? O que isso significa? Primeiramente, é a questão do equilíbrio entre a razão e a emoção, né? A gente tem o cérebro dividido aí entre o lado esquerdo e o direito, o esquerdo o racional, o direito o emocional, e o lado esquerdo do cérebro é o que gera... como é que fala? Ele produz ideias e o lado direito, o emocional, ele realiza as ideias. Então, quando você consegue fazer o equilíbrio dessas duas partes, você desenvolve melhor a sua inteligência emocional, além de ser capaz de perceber as suas emoções e a do outro e usar isso a seu favor. Então, já foi a época em que aquele famoso QI era o indicador de inteligência, né? Eu não sei se você já ouviu, ano passado alguém já comentou com você, falou assim, nossa, meu filho tem que nascer com um QI nota 10, porque, né, ele vai ganhar o mundo. Hoje em dia... Aquelas projeções, né? Aqueles desejos, né? Então, hoje em dia não é mais o QI o indicador de inteligência, o QE é o coeficiente emocional. Esse é o indicador que realmente as empresas estão em busca de pessoas que
que tem um desenvolvimento nessa área. Então é muito importante a gente trabalhar isso com as crianças desde pequenas, e a gente pode fazer isso desde que saibamos fazer, né, que a gente possa fazer desde bebês. Então, por isso surgiu, por exemplo, a disciplina positiva, que ela traz aí ferramentas que te ajudam a conduzir esse processo. Porque, vamos lá, primeiramente a gente não sabe como lidar com as nossas emoções porque não nos ensinaram, assim como não ensinaram aos nossos pais, né? Então, é uma coisa que é nova, digamos assim, essa questão de se conhecer, de se permitir chorar, de se permitir sentir. Ainda hoje é um tabu você sentir raiva, como se a raiva fosse uma coisa ruim. E ela não é ruim, né? A raiva faz parte de todo ser humano e ela é uma energia de ação. Então, se você souber usar a raiva e levar ela para uma ação, você vai conseguir realizar projetos, você vai conseguir fazer muita coisa bacana. A questão é, quando você não sabe lidar com isso, aí é o problema, né? Que é aquela mãe que vai acumulando coisa, vai acumulando, de repente, quando vai falar alguma coisa para alguém, cospe um monte de coisa, né? E aí depois... fala assim, nossa, essa pessoa é tranquila, né? Tranquila, mas ela tá entubando. Ela tá entubando. Na hora que ela explode, pô, né? Desse jeitinho. Como é que uma pessoa que tá louca de raiva, com o filho, com o marido, com quem quer que seja, como é que ela pode perceber, se ela não tiver num processo já de autoconhecimento? Tem alguma dica para ela pensar, gente, como é que eu vou transformar essa raiva aqui em alguma coisa que pode ser boa, inclusive nesse momento? Então, é você se conhecer. Eu respirei essa semana, viu? Hã? Respirei, essa raiva não tá me fazendo bem. Deixa eu respirar e depois eu vou ver como é que eu faço. Aí eu construí uma estratégia que me fez bem depois. Isso é legal, é você se conhecer, é você mapear os seus comportamentos, né? Assim como a gente faz com as crianças. A gente consegue perceber quando alguém tá mais mal-humorado só pelo bom dia, né? Muitas vezes, tá atravessado esse daí, né? E às vezes a pessoa, você pergunta, mas mau dia por quê? Por que você tá mal-humorada? Nem a pessoa sabe dizer. Eu mesma já tive nessa situação de falar assim, nossa, gente, o que tá acontecendo que eu tô mal-humorada, assim? Calma, aí eu sento, vou revisando, voltando, aí eu achei o que me levou a sentir essa raiva. Aí eu tento, né, levantar, trazer para minha consciência qual foi o gatilho, observo se isso é uma coisa frequente, como que tem sido isso na minha vida, e aí eu começo, porque a raiva, ela vem em níveis, né, até a hora de explosão. Então, quando você começa a mapear isso, você se conhece melhor e aí você aprende a lidar, então, com as suas emoções de uma maneira muito inteligente. Rodri, eu não disse para as pessoas que você é do Tem Bebê Aqui. Então, agora, não disse no começo, achei que era uma coisa que aparecia, então tô dizendo agora. Você pode fixar um comentário. Aqui, ó, tem mais um comentário, ó, tem gente elogiando, falando que live maravilhosa, com prazer, foram vocês que pediram, porque eu tentei fazer um stories com ela, fiquei sem bateria, as pessoas disseram, olha, por que você não faz uma live com ela? Olha que ótimo. Aqui a Lídia está dizendo, precisa cuidar da criança interior, ferida e abandonada. Isso. Reconhecer, validar, acolher a criança interior. Eu queria me aproveitar desse comentário para dizer o seguinte, hoje nós vivemos um tempo em que a educação está mais desafiadora porque a gente não quer criar filhos como antigamente, né? E porque nós adultos também não somos mais uma geração que aceita estar em relações como no passado. Por exemplo, antigamente as pessoas se casavam, se o casamento tivesse bom ou ruim, ficava se casado. Hoje em dia, as pessoas estão buscando uma forma de se encontrar ali naquela relação, e se não der certo, as pessoas estão se desfazendo dessas relações que não dão certo mais. No trabalho, hoje a gente busca trabalhos com propósito. Antigamente não, você fazia concurso, se passava no emprego, você ia aposentar lá. Então, isso eu entendo que essa coisa que para nós adultos faz muito sentido, também pode ser levada para as nossas relações com os filhos, a partir do momento que se a gente entende que a gente quer mais respeito, mais significado e mais sentido nas nossas relações, por que não, então, compreender que as relações com os nossos filhos também precisa ser assim? Faz sentido isso, né? Quando a gente pensa que esse valor que a gente quer, a gente também
Então, deveria querer se esforçar para transmitir, certo? Exatamente, é como eu penso também, né? A gente faz tanto curso para se especializar e poder falar das coisas e não estuda, na minha opinião, para a coisa mais importante que a gente tem na vida, que é a formação de um ser humano, né? A humanidade está precisando de pessoas mais equilibradas emocionalmente, porque as pessoas hoje matam, atiram na rua por uma fechada de carro. São coisas que acontecem que essas pessoas estão totalmente fora de consciência, né? Elas acham que uma briga dessas a pessoa leva pro lado pessoal. Não, ele tava me encarando, ele veio e me fechou porque ele não gosta de mim. Então, assim, a gente precisa. E é um desejo assim de todo o meu coração, sabe? Eu considero uma missão de vida, o meu propósito, apesar de eu ter uma empresa em outra área, eu tenho dedicado muito tempo da minha vida a pesquisa, a trazer conteúdo, porque é um negócio que mexe muito, muito com a minha história e com o meu desejo para o mundo, né, de transformação. Ó, estão perguntando aqui, a Manu de Nova York, do Insfantio Yaman, está perguntando por que o nome do seu espaço, do seu canal, blog é Tem Bebê Aqui. Que pergunta legal. Então, quando eu fiquei grávida, eu queria, como jornalista, transmitir tudo de novo que eu pudesse aprender desse meio para as pessoas. E eu queria ter um Instagram relacionado à maternidade, mas eu não tinha a menor ideia do nome. E aí, quando eu engravidei, tinha uma frase que eu dizia, tipo, o dia inteiro, porque a ficha não caía. Aí eu ficava com a mão na barriga dizendo, gente, tem um bebê aqui. Mas tem um bebê aqui. Era um negócio, eu senti como se fosse um alienígena, um negócio muito fora da realidade. Então, essa expressão tem bebê aqui virou o nome porque era o que eu dizia o tempo inteiro, né? Mas por quê? Porque eu também sou dessas que fica refletindo e pensando, gente, que coisa surreal, tipo, sai um bebê daqui. Ele se alimenta de mim, dos meus pensamentos, ele sabe tudo que tá acontecendo aqui dentro, então eu ficava meio que aquilo para mim realmente não foi assim uma coisa, apesar de eu ter desejado muito, né? Eu sempre achei uma situação completamente diferente estar grávida, maravilhosa, mas diferente. Olha, ela disse que gostou, amou a ideia do seu nome, e eu acho que vale a pena dizer que você enfrentou uma luta para conseguir engravidar, né? Porque o médico chegou a dizer que do jeito que estava a sua vida, você não ia conseguir ter filho. Não ia. Eu era workaholic, trabalhava sem parar, abri mão, assim, bastante. Eu priorizei a minha profissão em detrimento da minha relação por algum período da minha vida. Eu estava em ascendência na carreira e meu marido morava numa cidade e eu em outra. Eu não tinha tempo para... Não tinha tempo não, né? Eu não priorizava os exercícios físicos naquela ocasião e eu queria ter filho, mas assim, não conseguia, porque eu não conseguia encontrar com meu marido direito, tinha essas questões de não estar assim, no estilo de vida tão saudável. E aí eu fiz uns exames, enfim, a médica falou que estava tudo certo, que era mais uma questão de estilo de vida e que eu precisaria realmente tomar uma decisão. E foi quando eu tomei, né? Eu larguei a carreira em São Paulo, fui morar no interior de São Paulo, e aí virei, assim, uma pessoa totalmente conectada à natureza, me encontrei e foi que a coisa aconteceu, mas demorou 2 anos e meio. E agora já tô... Na época você já conhecia inteligência emocional e a física quântica? Não, naquela época não. Naquela época... A maternidade te levou a conhecer, a buscar esse conhecimento? Exatamente. Naquela época eu já atuava, eu já fazia matérias e conteúdos para o mundo materno através da empresa para a qual eu trabalhava. Eu tinha inclusive... Como jornalista. Eu tinha inclusive lançado um curso online que chama Bebê em Casa, que eram para recém-nascidos. Então, ensinando as mães a cuidarem dos recém-nascidos. Então, amamentação, pós-parto, tudo que você pensar. Foram 8 meses de trabalho, eu entrevistei pessoas do Brasil, até do exterior, para esse projeto, que foi incrível. E ali foi nascendo mais, despertando ainda mais a vontade de ter filho. Ali que as coisas começaram e depois eu não parei mais. Hoje em dia, a gente sabe que essas informações sobre inteligência emocional, parentalidade, psicologia positiva, educação com apego, são informações que cada vez mais têm se tornado parte
da nossa experiência materna e paterna. A Débora escreveu aqui que é importante, hoje em dia, é importante estudar para sermos bons pais. E a Vanessa diz que hoje está mais desafiador porque os filhos têm mais informações e são mais questionadores. Estudar e buscar um caminho para ter inteligência emocional nos permite sermos mais capazes para lidar com esses desafios, né? Com certeza. No momento que você começa a entender melhor como se comunicar, já faz uma grande diferença, né? Assim, um dos maiores problemas que a gente tem de relacionamento é com a comunicação violenta. As pessoas não têm a menor ideia que possuem uma comunicação violenta com o parceiro, com os funcionários, com os filhos, né? Ninguém nunca disse. Então, tem muita coisa hoje que está vindo à tona, muitos cursos, muitas oficinas, que, assim, a gente não precisa fazer uma faculdade, mas um pouquinho de cada coisa que você se inteirar, você vai entender o que é que está acontecendo e ver exatamente onde é que você precisa atuar, né? Nós somos boas pessoas, nós somos boas mães, a gente tem uma culpa que a gente pode viver sem ela, e hoje eu te digo assim de todo o coração, com a minha experiência, com tudo que eu tenho colocado em prática, eu consigo hoje priorizar em determinado momento a minha carreira, em detrimento do meu filho, e depois eu volto e tá tudo bem, não me sinto culpada. Eu passo mais tempo com meu filho em determinados momentos e por aí vai, porque a vida, ela vive em movimento. Basta você entender o que é que você quer, onde você quer chegar, quais são as consequências das suas escolhas, das suas atitudes. Então isso é utilizar a inteligência emocional, inclusive para educar o parceiro, né? Porque muitas vezes você, quando se casou com essa pessoa, você não tinha a consciência que você tem hoje depois de mãe, né? E é uma pessoa que, assim como você se torna uma mãe, uma mulher diferente depois da maternidade, essa pessoa também pode vir a se transformar e vocês dois mais não conseguirem se conectar. Então, a partir do momento que, de novo, você estuda as suas emoções, você consegue levar uma vida muito mais leve ao lado de todas as pessoas. Olha, as pessoas gostaram do que você disse agora e estão gostando do que a gente tem ouvido através dessa entrevista. A Débora disse o seguinte, ela está levantando a seguinte questão com relação, assim, de exposição a telas, computador, celular, tablet, TV. Como é que isso impacta na inteligência emocional ou dificulta? Se é que eu entendi essa relação que ela fez com o nosso tema. É a questão das emoções, né? A inteligência emocional é lidar com as emoções. Então, uma criança... Eu acho que você, inclusive, participou de uma conferência agora com novas pesquisas, não foi? Você gravou uns vídeos? O Dr. Daniel Becker estava dando informações no seminário de mães, que aconteceu no início de maio aqui em São Paulo, sobre a parentalidade distraída. E hoje... Tem um vídeo ótimo seu. Uma Mães em Receita que mora no Chile, disse que viu uma reportagem sobre isso publicada lá. Então, sobre essa questão, às vezes, essa nossa dificuldade, o tanto que a gente está relapso na relação com os nossos filhos, que a criança está aí e você fala, peraí. Não, já vou falar com você. Não, mamãe está trabalhando. Não, peraí, papai só está respondendo o e-mail. E aí, essa coisa. Mas eu acho que tem tanto os pais quanto a permissividade de permitir que os filhos fiquem muito expostos a essas telas, né? Eu vou trazer esse assunto para dentro da física quântica. Vamos lá. O quanto a gente estava falando da questão da energia, né? Que para a física quântica nós somos energia. Então, quando você passa a ver determinadas coisas, a gente precisa perceber como essas coisas nos afetam. Então, isso tem a ver com relação a filmes que a gente assiste, a desenhos que as crianças assistem, as mensagens que chegam diariamente em grande quantidade para essas crianças. Porque imagina se nós somos afetados num filme, a gente chora horrores, depois a gente fica lá toda, né, depressiva, né, por conta daquela situação, a gente custa voltar ao nosso estado normal. Imagina uma criança.
Então, e às vezes, quantas horas essas crianças passam em frente a um videogame que tá o tempo todo querendo matar o outro, um outro negócio. Eu sou, agora assim, uma opinião pessoal, eu sou do equilíbrio, né? Porque eu já até conversei com psicólogos a respeito disso, e tem o fato de quando os pais excluem completamente jogos, tablets da vida das crianças, numa fase em que eles estão maiores, eles acabam podendo sofrer bullying, porque serão excluídos pelos amigos, né? Então, assim, tem várias linhas, tem várias opiniões sobre isso, eu acho. Entre a cruz e a espada, né? Eu procuraria ver qual é a mensagem que esse filme passa. É uma mensagem que vai fortalecer a autoestima, né? Que vai fazer a criança refletir para um lado bom? Eu faço isso com a minha vida. Hoje eu aboli da minha vida notícias ruins. E eu era jornalista de hard news, né? Quantas matérias de política eu já fiz, de tragédia, de não sei o quê. E aquilo me fazia muito mal. Mas me fazia tão mal que eu... A gente lida com isso bem. A maior parte das pessoas que trabalham, né, nessa profissão como eu e você, no começo da carreira. Aí depois chega uma hora que você fala, gente, não quero mais isso, né? Então é muito difícil porque a gente acaba de alguma forma somatizando também. Exatamente. Então, hoje, como que eu gosto de o tempo todo, sério, até por conta da física quântica, eu já sei que eu posso treinar o meu cérebro enquanto estou dormindo. Olha que bacana. Então Nossa! Como assim? Você está gastando energia enquanto você está treinando? Quando eu tô dormindo. Eu já fiz isso pra madrugada. Explica, Adri, como é que é isso? Menina, enquanto eu tô dormindo, eu tô escutando cursos, eu tô ouvindo mensagens positivas, afirmações. Antes de dormir, eu faço as minhas visualizações. Porque se a gente, como eu estava explicando no início da live, a questão do pensamento, como é que o nosso cérebro ele vê, né? Não são os olhos, quem lê, quem faz as leituras é a mente. Então, assim, você através da física quântica, ela explica que você consegue conquistar as coisas na sua vida visualizando, porque a mente ela não consegue distinguir o que é real do que não é real. Para ela, o que é real é o que está na mente. Não o que está aqui agora que eu tô vendo. É o que eu penso, ou é o que eu visualizo. Então, se eu tenho uma relação, por exemplo, que é muito ruim com o meu filho, com a minha família, eu começo a visualizar aquela cena que eu gostaria de ver todos os dias quando eu chego em casa. Entendeu? E tem treinamentos que a gente faz que assim, você inclusive simula, ouvindo, você sente o cheiro. Você visualiza com detalhes e riqueza tudo aquilo que você quer que aconteça na sua vida e tenha gratidão. Agradeça como já tivesse acontecido e gratidão pelo que você está sentindo de bom por aquilo, né? Então, eu falo que independente, né, da ciência, da linha, etc., é algo que me faz, para mim, faz tanto sentido e me faz tão bem que eu cultivo isso muito no dia a dia. Então, eu realmente escolho as mensagens que chegam até mim, que chegam até meu filho. E aí eu trabalho de madrugada, minha filha. De madrugada eu tô lá escutando meus áudios, eu faço perguntas pro meu subconsciente me responder de manhã. Você já leu o livro Milagre da Manhã? Já. A Ju tá perguntando. Já? Eu não li ainda. Já. Tem todo um ritual. Muito sobre isso. Tem um ritual, né, palavras de afirmações, o tempo de visualização, a meditação maravilhosa, porque a gente conversa com o nosso subconsciente, né, a gente treina, a gente tira coisas dele quando a gente está dormindo e através da meditação. Então, são duas formas... talvez por isso que para a psicanálise o sonho tenha tanta importância. Tem vários estudos aí que você consegue, né, se você se aprofundar, entender qual é a mensagem que vem através dos sonhos. Mas é muito gostoso quando você entende, você querer utilizar mais do seu cérebro, porque, gente, 5% é muito pouco. Olha a imensidão, olha quanta inteligência tem aqui dentro, né, pra gente poder
trazer à tona, e aí vai de cada pessoa escolher ir por esse caminho ou não, mas as oportunidades estão aí para todo mundo. As pessoas estão dizendo que o milagre da manhã mudou a vida, fica na cabeceira da cama, a meditação é vida, medito todas as noites antes de dormir ou quando acorda. A Manu está falando de Nova York. Isso daí, esses relatos mostram a percepção do quanto a consciência, né? Você tomar consciência daquilo faz diferença na nossa vida, das coisas, né? Dos seus desejos, do seu mover, daquilo que te faz bem ou mal, certo? E como ajuda a gente a tomar decisão, né? Porque se tem uma coisa que mãe faz o tempo inteiro, é tomar decisão. E você não toma decisão só por você, você toma decisões por outras pessoas, né? Por ser humaninhos. Então, assim, eu tinha grande dificuldade de lidar com as minhas decisões, né? De assumir a responsabilidade pelas decisões que eu tinha que tomar na maternidade. Eu falava, meu Deus, mas e se não for o melhor caminho, se não for a melhor escola, se não for a melhor metodologia, né? E aí depois que, enfim, de tanta prática, de tanto curso, de tanto treinamento, hoje fica muito mais fácil. E assim, eu aprendi uma coisa que é muito bacana: fracassar faz parte da jornada, né? Como pai, como mãe, fracassar faz parte, significa que você está no caminho. O problema é quando você não faz nada, você realmente não está fazendo nada. Aí você está em cima do muro. Eu acho também que essa coisa, assim, você disse que fracassar faz parte. Eu acho que naquilo que a gente estava falando até de culpa lá atrás, a gente entender que a gente é imperfeita, né? Que a gente vai se equivocar, e eu acho que mais do que erro, e a minha psicanalista me ajudou muito isso lá atrás, eu dizia, porque eu errei, às vezes eu chegava me sentindo culpada, porque falava, mas então não era isso que eu tinha que ter feito. Ela, mas não é erro, né? É engano, porque às vezes você está querendo acertar e você se equivoca, você comete um engano. Então acho que se a gente se permite, ou se a gente compreende que a gente está num processo em que às vezes a gente vai se enganar e se equivocar até chegar no ponto, fica mais leve essa transformação e a busca pelo conhecimento que vai nos ajudar a sermos mais equilibrados emocionalmente, capazes, mais conscientes e também mais felizes, né? Com certeza. Temos relações mais saudáveis, especialmente. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Antigamente a gente podia dizer que os nossos pais, os educadores, eles não tinham conhecimento, porque não tinha essas informações assim disponíveis, né? Não tinha psicólogo, não tinha profissionais disponibilizando todo esse conhecimento gratuito como a gente tem hoje. Mas hoje não. No momento que você tem acesso a esse tipo de informação, você tem duas opções. Ou você realmente encara isso como parte do amadurecimento, crescimento, ou você fecha o olho, finge que não viu e vai ter que lidar com as consequências lá na frente, né? Sabendo... Já que você falou em conhecimento e informações gratuitas, eu vou aproveitar para dizer para as pessoas que estão aqui conosco, para quem não ouviu desde o começo, que a Dri, além de ser formada em comunicação com ênfase em jornalismo, ela tem pós-graduação em marketing e RH, fez cursos de coaching, inteligência emocional e está terminando de programação neurolinguística. E ele está lançando um curso gratuito, gente. Quem quiser, como é que faz para descobrir esse seu curso aí, que você vai dividir todas essas informações com as pessoas gratuitamente? Eu vou lançar o workshop, na verdade eu vou lançar um curso, e a primeira aula desse curso ela é gratuita. Ela é uma aula inaugural desse meu curso online, e aí nessa aula inaugural eu vou dar, assim, um overview, sabe? Um panorama geral de tudo, principalmente numa dor que toca muito as mães, que é como lidar com a birra dos filhos, né? Birra. Então, e como ensinar inteligência emocional para as crianças e para elas mesmas, enfim. Autoconhecimento, a gente precisa tomar consciência, assumir a responsabilidade, mas a questão de como se comunicar, que é uma coisa que a gente precisa aprender, né? E não vai ser assim, talvez, sozinho, né? O que eu estou dizendo é que a gente toma consciência do que a gente precisa, mas não é uma pílula, um pozinho mágico, bebeu, saiu fazendo, né? Era se fosse assim. Não, e assim como as crianças aprendem por repetição,
né? E através do exemplo dos pais, a gente é a mesma coisa. A gente precisa repetir e repetir. Encontrar, o que eu acho mais bacana em tudo isso é você encontrar a sua forma de fazer, né? Sem receita! Sem receita. Muito... Não necessariamente funciona pra você. Exato. O que é bom pra mim não significa que é bom pra você. E eu acho que esse negócio de a gente viver enlatadinho não funciona. Então, hoje em dia, existem um monte de ferramentas que ajudam as pessoas a encontrar o seu próprio caminho, né? Criar o seu próprio manual de maternar, claro, tendo acesso a modelos que podem encaixar ou não na vida da pessoa. Mas é um direcionamento, digamos assim, né? Pegar na mãozinha ali e falar, vamos junto que eu vou te ajudar a achar o caminho que é melhor pra você. Não que é melhor pra mim, que é melhor pra você. Hoje aqui a gente conversando com a Adriana Zimmerer, que está falando sobre inteligência emocional, sobre física quântica. Se as pessoas, 22h20, como assim? Não, 22h22, 10h20, a gente já tá... faltam 8 minutos. 8 minutos pra acabar. Olha como esse papo foi. Obrigada, Lívia. Olha, as pessoas estão gostando. A Lívia diz que I have no idea de que horas são. Faltam 8 minutos pro Instagram tirar a gente do ar. Dri, me fala se tem alguma coisa que você acha importante dizer aqui nesse tempo para as pessoas, assim, de como elas podem se apropriar da inteligência emocional, ou de que forma elas podem se convencer do poder disso na transformação das relações. Fala alguma coisa aí pra gente encerrar com chave de ouro. Olha, eu acho que é tão gostoso, né, a gente pensar que a maternidade pode ser tão leve, que é normal ter uma maternidade em que você tem felicidade de chegar em casa, ter um diálogo gostoso com seu filho, que você vai se sentir bem diante dessas birras, diante dessa... Você vai conseguir ensinar o seu filho a lidar com as emoções dele, porque o que as crianças fazem, os desafios de comportamento que elas apresentam é porque não sabem lidar com aquilo que está sentindo. Então, no momento que a gente conhece, aprende como fazer e conhece a si mesmo, você consegue conhecer o outro, você consegue ajudar o outro. Então, é um papel fundamental que transforma não só a vida da mãe, como a vida da mulher, da família, de todos, e cura uma geração para trás, né? Cura uma geração. Então, a mãe que hoje está estudando esse tema, talvez o marido não esteja, ele vai aprender um pouquinho, talvez esse filho vai ser influenciado por duas formas de educação diferentes, mas daí numa próxima geração, e assim a gente consegue fazer um movimento de transformação no mundo. Pelo menos é o que eu desejo de todo coração para todo mundo, assim, que tem essa educação. Ai, gente, adorei a participação de vocês. As pessoas estão dizendo que gostaram muito. Muito obrigada, que não querem que termine. A Ju está dizendo que se sente muito feliz com a maternidade dela, a sensação de estar no caminho certo. Que bom. A Vânia está dizendo aqui que precisamos falar também sobre a avoridade. A gente pode deixar isso para depois. Estou pensando, olha, acabou de me dar uma ideia. Vou entrevistar minha mãe, que é psicóloga psicanalista. Ela pode falar sobre isso. Sim. Muito querida, adorei. Muito obrigada por dividir seu tempo, seu conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço. Feliz que a gente conseguiu encaminhar. Lamento se a gente não teve tempo de falar muitas coisas. Quem quiser saber mais, quem quiser dicas de livros, você tem tudo aí no seu cantinho, né? Tenho. Pessoas podem te mandar direct, igual me mandam. Você Pode. tem o maior prazer de interagir. Vem conversar comigo lá no Instagram, tem Facebook, tem muito vídeo no canal do YouTube e participem do workshop que eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês, viu? Gratidão. Para terminar com chave de ouro, a Lívia que acompanhou o tempo todo aqui, que diz que a autora é argentina, mora na Austrália. Ai, gente, ela tá no outro fuso. Que horas são na Austrália? 10h30 da manhã? Não sei, mais ou menos isso. Que chique, Adorei. gente. Gratidão a todas as pessoas que Gente, estão aqui.